Número 2. O valor da integral dupla de y seno de xy dA, onde R varia de 1 a 2 em x e de 0 a π em y. Ok? Então, esses dois aqui são os limitantes em relação a x e estes são os limitantes em relação a y. Então, vamos montar a nossa integral já com os limitantes para podermos resolvê-la. Então, aqui nós temos integral dupla de x variando de 1 até 2 e y variando de 0 até π. De y seno de xy dy dx. Para facilitarmos aqui a nossa integração, nós podemos mudar a ordem de integração, ou seja, ao invés de integrar primeiro em relação a x, a y, e depois em relação a x, nós podemos fazer o contrário. Nós podemos mudar esta ordem de integração para que primeiro nós possamos fazer a integral em relação a x e depois fazer esta integração em relação a y. Então, fazendo primeiro a integral em relação a x, então nós temos integral de 2 até 1 de y seno de xy dx. Ok? Então, nós temos que buscar, já que nós estamos integrando em relação a x, a integral de seno, ou seja, a função cuja derivada é o seno, seria menos cosseno de xy. Ok? E quando a gente deriva menos cosseno de xy pela regra da cadeia, nós podemos perceber o quê? Nós vamos derivar menos cosseno de xy. Então, quando a gente faz essa derivada, nós temos lá menos, derivada de cosseno é menos seno de xy vezes a derivada do que tem dentro, que no caso seria o y. Ok? Então, o resultado disso seria seno de xy vezes y. Ok? E aí nós chegamos no nosso resultado final da derivada. Porém, nós temos que perceber aqui o quê? Que este cosseno ele está variando de 1 até 2. E quem é que está variando de 1 até 2? O valor de x. Então, daqui nós podemos escrever menos cosseno de 2y menos cosseno de y. Isto pode ser escrito como cosseno de 2y mais cosseno de y. Ok, essa daqui é o que? É a expressão que agora nós vamos integrar em relação a y. Então, integrando, lembrando que o y varia de 0 até π, então integral de menos cosseno de 2y dy mais integral de cosseno de y dy. Fazendo então esta nossa integral, nós podemos verificar, olha, qual seria a função cuja derivada é o cosseno. Então seria a função seno, sinal de menos acompanha seno de 2y sobre 2. Isto variando de 0 até π. Mais seno de y variando de 0 até π. Substituindo os limitantes, nós teremos lá menos seno de 2π sobre 2 menos seno de 0 sobre 2.
mais seno de π menos seno de zero. Ok? Então aqui nós podemos perceber que seno de 2π é zero. Então isso aqui, o resultado é zero. Seno de zero também é zero. Então o resultado também aqui nesse caso seria zero. Seno de π é zero e seno de zero também é zero. Ou seja, o resultado da nossa integral seria zero. Ok?